Olá queridos, aqui é o Nadote, e a gente sabe que Hora de Aventura sempre gostou de colocar muitos easter eggs, e agora com a nova temporada de Fiona e Cake não é diferente, ainda mais por ser um universo paralelo e eles estarem fazendo 1 milhão de versões de vários personagens, só que muitos deles não são facilmente reconhecidos e você tem que pausar o frame, pesquisar, quebrar a cabeça. Então nessas análises que eu trouxe eu não tive tanto cuidado com isso, e é por isso que eu decidi fazer um vídeo trazendo todos esses easter eggs reunidos em um vídeo só. Sério, tem muita coisa que eu acabei passando batido nas análises, muitas coisas que vocês mesmo me falaram nos comentários, então vai ser muito legal passar por todos eles. Eu tenho certeza que tem vários que você não percebeu também. E se mesmo assim eu deixei alguma coisa de lado, deixa aqui nos comentários para enriquecer ainda mais esse vídeo. E claro, também deixa o seu like se você gostar dele, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E começamos pela própria intro dessa temporada, que eu elogiei muito nos meus vídeos, afinal ficou muito legal, mas o que eu não sabia é que ela fazia referência a um anime dos anos 90 chamado Shoujo Kakumei Utena, principalmente a cena da maga caçadora nas rosas ali. Quando vemos a Fiona ligar a televisão, temos esses caracóis que parecem ser uma referência ao caracol original lá de Hora de Aventura que aparecia todos os episódios. Já os episódios da televisão têm referência a Cheers, como sempre, Friends, Gilmore Girls e também Sister Sisters, que pelo que eu entendi, elas foram referenciadas porque são séries que a Warner detém o direito. A Fiona depois acaba fazendo um waffle hot dog que muita gente interpretou ser uma referência à panqueca de toucinho do Jake. Depois temos uma cena geral da cidade com muitos personagens de fundo, como as versões alternativas do Abracadaniel, essa moça que provavelmente é a versão do Ron James, esse cara no telhado falaram que ele pode ser a Princesa Músculo, mas eu não sei. Já essa outra moça tem um padrão na camiseta que lembra o Charlie Brown. E se vocês não lembram, existe um personagem em Hora de Aventura que faz essa homenagem e é o Charlie Duck. Então quem sabe ela possa ser uma referência a ele. Essa outra aqui parece uma referência ao Trommel, principalmente pela cicatriz que ela tem no olho. Esse personagem que a gente vê na realidade de Farm World sendo um dos membros da Gangue do Destino. E a criança que está segurando a sua mão pode ser uma versão da Princesa Embrião, principalmente pelo rachado que ele tem ali na testa. E aí temos vários personagens que a gente viu bastante lá na primeira temporada, como a versão dos irmãos Lemon Grab, as versões dos guarda-bananas, também aquelas duas patinadoras que são fadinhas em U. Também vemos uma das antigas chefes da Fiona, que é uma versão do Bucky Pudding. E aqui tem um detalhe sombrio que eu não tinha percebido. Se a gente reparar no fundo dessa cena, existe um saco escrito Perry Sand. E Perry é nada mais e nada menos do que um ser cósmico que foi morto pelo Scrab na temporada passada. Ou seja, eles estão literalmente comerciando os seus restos mortais. Além disso, a gente também vê um letreiro no cinema com o seu nome. Esses detalhes mais escritos acabam referenciando também os próprios produtores de Hora de Aventura. Como aqui a gente pode ver o nome Steve e Jen, que pode ser uma referência a Steve Wolfhard, que é extremamente importante para Hora de Aventura, criador de vários designs como o dos filhotes do Jake, e também a outra artista de background, Jenny Wu. Vemos também uma barbearia chamada Rob Barbershop, que provavelmente também é uma referência ao diretor de animação bigodudo Robert Alvarez. E já essa garotinha que pede pra Cake se transformar em um elefante com um cavalo, parece ser uma referência a essa garotinha que aparece no episódio The Invitation, que avisa ali o Sr. Bolinho que parece ter algo estranho vindo do mar, mas não tem certeza se é ela mesmo. E depois na cena do ônibus da Queen vemos alguns outros personagens. Só pra relembrar, claro, a Queen é a versão do Rei de U, vemos também a versão da Princesa Doutora, esse outro parece o Magic Man, e esse vestido de Finn é a versão desse mundo da Astrid. Pra quem não lembra, ela é uma fã ferrenha de Fiona e Cake lá do mundo de U, e aqui eles fizeram a versão desse mundo também. Agora, esse cara amarelo super estranho, eu não faço ideia de quem seja. O seu estilo acaba destoando de tudo que tá ali, parece que ele não pertence àquele universo, sendo até meio assustador. E quando chegamos na loja de doces, temos uma máquina de chiclete ali que eu não tinha percebido antes, mas que com certeza é uma referência aos Guardiões da Princesa Jujuba. E aí aparece aquela mulher que eu já falei na minha análise, que é uma versão alternativa do Sir Slicer, esse personagem que apareceu uma vez lá nas primeiras temporadas de Hora de Aventura. E a Cake, depois de flertar com o Emicron, acaba ganhando o seu número. E nessa notinha tem algumas referências também. O seu endereço é uma avenida chamada Waffle Dog, que é uma referência ao próprio lanche que a Fiona criou. Também temos a
data da compra, que revela provavelmente a data que eles realmente estão, que é dia 1 de outubro de 2024. Depois temos uma referência a Gimo, e não esse Gimo, mas sim um dos irmãos do Beemo, que inclusive eu acho que a gente nunca viu essa versão do mundo de Yu. E para combinar com esse cenário, um garotinho que passa de skate provavelmente é a versão alternativa do próprio Beemo. Primeiro porque os dois andam de skate, e segundo que ele é bem parecido com o formato que o Finn acaba vendo ele no episódio Don't Look. Depois temos uma referência também à Clambulância. Clam em inglês quer dizer marisco, e a gente viu um caminhão desse como se fosse um food truck no icônico episódio de Simon and Marcy. E aqui temos uma versão desse caminhão mais parecendo ser um restaurante ou algo assim. E aí na cena, quando a gente vê o pôster gigante do DJ Flame, podemos ver a versão do Limo Hope ao fundo. E aqui é uma coisa interessante, pois aparentemente ele é um dos poucos personagens em que seu gênero não foi invertido. Já essa mulher carregando o cachorro, eu ainda tenho dúvidas. E agora temos uma sequência de personagens que realmente é bem difícil de lembrar. E o primeiro é essa senhora aqui, que é a contraparte do Flame Jester, esse personagem do Reino de Fogo que tem pouquíssimo tempo de tela e acaba sendo morto pelo Jake. E aí temos essa mulher com uma roupa meio natalina e um tampão de olho, que é a contraparte do Ice Clop, esse personagem que aparece no episódio 0 de Hora de Aventura, o curta piloto feito pelo próprio Pennyton Ward. E é muito legal ver uma referência dele aqui. E ao lado dela tem uma referência ainda mais legal. É um pouco difícil de entender de primeira, mas ele é a contraparte do Golem de Neve do episódio Obrigado, que é um dos episódios mais interessantes ali do início de Hora de Aventura. Se você lembra, ele conta a história desse Golem de Neve que acaba se aproximando de um cachorrinho de fogo. E apesar da amizade deles ser muito improvável, pois eles são naturalmente opostos, eles acabam juntos e felizes, o que é muito lindo. E aqui é meio difícil de entender que é ele, mas se a gente vê a forma de gelo que ele ganha lá no especial Elements, o cabelo desse personagem é muito parecido com ele. E nas suas costas a gente pode ver que ele carrega um cachorrinho, que é referência ao cachorro de fogo. Muito legal. Depois vemos uma versão da Princesa Abelha e também do Soldado Cachorro Quente, que a gente já tinha visto na temporada passada. Depois esses dois aqui no fundo é meio difícil de entender, mas levando em conta o formato do nariz, a barbicha e o cabelo pontudo pra cima, provavelmente essa é uma versão do Tolo, esse vampiro que a gente conheceu na saga Estacas de Hora de Aventura. Então, seguindo essa lógica, essa mulher do lado dele provavelmente é a versão alternativa do Rei dos Vampiros. E aí a gente vê também o que parece ser a versão alternativa da Princesa Cotovelo e a garotinha que está com ele, e eu não tenho certeza de quem que é. Depois também vemos uma versão da Doutora Banha, o outro eu não tenho certeza também, e esse aqui na camiseta de futebol parece ser o Lobo do Abraço, mas eu não sei. Depois temos a cena que a Fiona se machuca na roseira, que provavelmente é uma referência ao braço de grama do Finn, uma forma de presságio também de uma das coisas que eu acho que vai acontecer na série, que é a Fiona perder o seu braço. E um detalhe interessante quando vamos para Wizard City, além de rever todos os personagens que a gente viu nesse episódio especial, também percebemos uns anagramas que foram apagados ali da lousa e o Simon acabou escrevendo por cima. Esses são exatamente iguais ao que o Bufo fez na aula, exatamente na mesma classe. E na mesa do Simon a gente pode ver o Enchiridium, alguns cristais azuis que parecem ser dados de D&D e também um decaedro romano, pois vamos lembrar que o Simon é um arqueologista e esse é um objeto bem misterioso pra gente mesmo, pois vários deles foram encontrados, mas ninguém nunca conseguiu explicar o para que eles usavam esse objeto. E eu achei muito interessante eles colocarem esse detalhe nessa cena também. E depois quando o Simon dá o presente da Jujuba pro Mentinha, essa pelúcia é uma referência ao Timmy, aquele gato gigante que pertence à própria Jujuba. E aí vamos para o sonho da Fiona, onde ela acaba matando vários amigos dela, inclusive o Martin, que é na verdade o Martin que ela conheceu naquela realidade alternativa, e também esse pássaro estranho, bizarro, medonho, que já tinha aparecido também na primeira temporada junto com o Rei do Inverno. Mas uma aparição muito importante que eu não tinha notado antes foi esse lobo verde, que se a gente lembrar de quando a maga deu a água lá pro Finn beber, que faz ele entrar em contato com o espírito da floresta, ele acaba enxergando a maga como um lobo verde também. Então faz sentido pensar que esse lobo no sonho da Fiona é um sinal de que ela se encontraria com a maga caçadora. Já o
segundo episódio não tem tantas referências assim, mas ainda assim podemos ver algumas coisas interessantes, como a calça que o Gary usa quando eles estão lá invadindo o Sweet Spot é extremamente parecida com a calça que a princesa Jujuba usa no mundo alternativo dos vampiros. Depois, na cena do bar, a dona ali se chama Ruby e ela é uma contraparte do Root Beer Guy, esse que a gente vê lá na primeira temporada também, fazendo o mesmo drink que a Fiona acaba pedindo aqui. Nessa cena a gente vê o Alice jogando fliperama também, e o tema do fliperama é uma coisa de carro no espaço ali, o que me lembra muito o episódio Problemas na Terra do Caroço, que tem toda essa estética e eles acabam usando o carro, mas eu não sei se é uma referência direta também. E nessa cena também podemos ver o Damon, que é uma referência àquele guarda da noitosfera que também trabalha pro Abadir. Já na cena em que a Jujuba manda os guardas bananas para ajudar o Finn, eles chegam quebrando a parede ali em uma ambulância, que é a mesma que eles usam para transportar a Susana Forte no episódio do No Harm. Já o episódio 3 começa com aquele flashback da Fiona quando o seu mundo tinha magia, e a espada que ela está usando apareceu pela primeira vez numa edição dos quadrinhos de Fiona e Cake. Depois ela apareceu em outro episódio na série, mostrando que a espada poderia se transformar em um microfone, e agora ela poderia se transformar em qualquer coisa. E o beijo que ela acaba dando no Flame é uma referência de quando o Finn beija e revive a Princesa de Fogo no episódio Burning Low. E aí temos a transição para o mundo sem magia da Fiona, que acontece aparentemente exatamente no momento em que o Simon perdeu os seus poderes. E isso é sustentado pelo fato de que as duas cenas são literalmente uma continuação, pois se a gente perceber, a Fiona acaba empurrando o Flame para salvá-lo, e logo depois, quando ela sai correndo, ele continuava ali no chão, pois ele tinha caído pelo empurrão dela. E ela acaba derrubando ele de novo, coitado. E aqui uma coisa muito interessante acontece também, que a galera teve muita memória boa para lembrar, pois a espada da Fiona acaba se transformando em um sanduíche. E isso é uma referência a uma espécie de piada que eles fazem, pois toda vez que o Jake tem a oportunidade de desejar algo, ele acaba desejando um sanduíche. E mesmo quando as coisas não dão certo, parece que sanduíche é uma espécie de desejo universal, assim. Aí acontece que a espada da Fiona nas histórias em quadrinhos também era capaz de realizar desejos. E é exatamente por isso que ela acaba se transformando em um sanduíche. E quando a Cake sai da lata de lixo e vê o sanduíche e fica maravilhada, é exatamente por isso, pois ela é a contraparte do Jake e assim como ele, ela ama um sanduíche. Mas movendo para as referências nos backgrounds, a gente pode ver um chapéu que é exatamente igual ao do Magic Man, vemos pichações dos olhos da Golbat e também uma máquina de Super Porp, que é essa marca de refrigerante com sabor de uva que existe antes mesmo da Guerra dos Cogumelos. No episódio Dark Purple, ele é distribuído para várias máquinas de venda automática em U a partir de uma fábrica subterrânea. E já os personagens podemos ver novamente a contraparte do Ron James, também do Potable Wizard, o Guerreiro Cachorro Quente e também a Princesa Frutinha. E depois na cena da Cake podemos ver a versão do Canelinha e o casal que passa pela janela é o demônio Keoth, o criador da espada demoníaca, junto com a contraparte da Princesa Bandida. Depois, quando elas vão para a balada, eu já falei no meu episódio de review que a balada em si é uma referência a um episódio em que o Finn e o Jake acabam dentro da barriga de um monstro e lá dentro existe um monte de ursinhos festejando. E por isso o nome da balada é Belly. Esperando ali na fila, a gente pode ver alguns personagens, como a versão alternativa do Ash, que é o ex-namorado da Marceline, também a versão do Rei dos Vampiros, que a gente já viu. Essa mulher provavelmente é a versão alternativa do Corvelho, novamente os guardas banana, e o segurança da festa provavelmente faz referência a um dos vikings do episódio Memórias da Montanha Bumbum. Quando eles entram na balada, tem muitos personagens. Muitos deles são referências aos próprios ursos festeiros, todos que têm alguma coisa de urso, mochila, e também os que têm coisas na cabeça, pois os ursos originalmente tinham desenhos ali na sua barriga, e aqui eles reproduziram isso como se fossem umas tiaras. Podemos ver novamente as patinadoras, Abracadaniel, também temos a versão do Trame, que é outro membro da Gangue do Destino, e vários outros que eu não consegui identificar, mas eu tenho quase certeza que alguns deles fazem referência a alguém. E por último, e não menos importante, temos a Venom, que é a versão alternativa do Fern, que se por algum motivo você não lembra, é uma duplicata do Finn que primeiramente se transformou ali em sua espada
depois foi corrompida por um demônio de grama, conseguindo projetar um corpo com essa massa de grama, só que todas as suas memórias eram exatamente iguais à do Finn. E ao perceber que ele não é o Finn de verdade, isso quebra ele. E até o final da série ele fica tentando encontrar o seu propósito, a sua identidade. Enfim, depois de ficar devastada, a Fiona vai até o Hunter, que eu ainda não falei sobre ele, mas claramente é a versão alternativa da Maga Caçadora. E nesse momento a gente pode ver ele de costas, sem camiseta, com uma cicatriz ali embaixo do seu peito. O que foi quase confirmado já que isso significa que o Hunter é um homem trans. O que faz bastante sentido até, pois a Maga é basicamente uma planta, ela não tem nada definido em questão de gênero assim. E isso abriu espaço para eles colocarem essa representatividade no desenho. E quando a Fiona tenta beijar o Hunter e aparece a cara do Rei do Inverno morrendo, isso aconteceu algumas vezes já, mas eu não tinha notado que é uma referência de quando o Finn vê o rosto do Fern na própria Maga Caçadora. Afinal, o Finn sem querer acabou matando ele, e quando ele beija a Maga Caçadora, ele vê o rosto dele. Ou seja, os dois têm esse trauma de ter matado alguém sem querer, então a referência é a mesma. E depois na cena da Jujuba tratando o Finn, eu já tinha comentado o quanto aquela máquina é legal, e parece que ela é uma referência a uma máquina que aparece em Akira, o que faz muito sentido, pois esse design meio cyberpunk assim acabou casando muito bem. Também podemos ver a Marceline usando um suéter que vimos pela primeira vez na 4ª temporada de Hora de Aventura, depois em outros episódios da Noitosfera, e nunca mais vimos, mas aqui eles decidiram resgatar, o que eu acho muito legal. E na cena das princesas, eles realmente foram com tudo, colocando quase todas as princesas que um dia já apareceram no desenho. Eu não vou listar todas aqui porque são muitas, mas um destaque é a Princesa Algodão Doce, uma princesa que tinha aparecido só uma vez em um episódio na primeira temporada de Hora de Aventura. E nesse episódio ela aparece em um flashback do Billy. Depois temos a Maga fazendo uma projeção astral novamente e ela se encontra com o Spirit Dream Warrior, que, como eu já falei nas minhas análises, eu acho que é uma pessoa diferente do Espírito da Floresta, tanto por suas cores quanto pela sua própria personalidade. Aqui ele já tinha aparecido em um episódio em Hora de Aventura, dando vários enigmas para o Finn e o Jake que eles não entenderam na hora, mas depois isso ajudou eles a derrotar um gigante. E aqui ele faz a mesma coisa com a Maga, e uma das suas falas é: então você quer ir para onde todos conhecem o seu nome? Que é mais uma referência a Tears. Essa frase é falada na sua música de abertura, que já foi cantada pelo Simon quando ele estava sobrevivendo junto com a Marceline. E no final do episódio, o Prismo revela aquela versão alternativa do multiverso com as conexões verdes, dizendo que a Maga Caçadora está lidando com isso. E isso me fez lembrar que a primeira vez que a Maga entrou naquele lugar e aquela voz começou a falar com ela, recentemente a gente teve uma pista de quem ele pode ser, pois o dublador da voz é exatamente o mesmo dublador de um dos irmãos da história do 6º episódio. Um deles virou a Coruja Cósmica, que a gente conhece, e o outro foi mandado para um plano inferior. Então provavelmente esse irmão acabou virando esse ser que a Maga Caçadora ouviu quando entrou naquele plano. Mas mesmo com todas essas informações, eu não sei quem ele pode ser. E agora, indo por 4º episódio, nos flashbacks da Fiona, a gente pode ver a capa do álbum de uma mão com as chamas na ponta dos dedos, que provavelmente é uma referência ao próprio ritual de passagem dos Magos Verdes. Já no parque de diversões, a gente pode ver mais uma máquina de chicletes, que provavelmente é uma referência aos Guardiões do Reino Doce. Também vemos uma pelúcia, que é uma referência ao Rambo, esse ursinho que o Simon acabou dando de presente para Marcy e acabou se tornando uma das coisas mais importantes para ela, além desse urso malvado que a gente vê o Billy lutando contra no episódio Seu Herói. Já na loja de algodão doce, pode ser que esse cara seja uma referência à Princesa Algodão Doce. Esse outro lembra um pouco um toucinho do mar, e as maçãs dessa loja lembram a camiseta da Marceline. Depois, quando a Maga está fugindo do apartamento da Fiona, a gente vê um carro que é exatamente igual a um Ford Taurus 2016. E se a gente prestar atenção, o mundo da Fiona tem vários carros que fazem referência a carros da vida real. Depois, no mercado, vemos a versão da Princesa Café da Manhã e também um pôster da Betty em sua forma humana com o chapéu do Homem Mágico. E agora, indo para a cena da Cake no estúdio de gravação de Tears, primeiro, o próprio estúdio é uma referência a Warner Bros., que é bem conhecido pela cena icônica do início de vários filmes. Na produção ali, a gente pode ver os variantes da Princesa
princesa lagarto, da princesa caranguejo, da princesa Greedface e também da princesa cachorro-quente. Já na plateia tem muitos personagens, e eu tenho quase certeza que todos eles são referência a alguém, mas é muito difícil de saber todos eles. Alguns que dá pra identificar é a própria Little Destiny, o Ice Clops que a gente viu anteriormente, o Lemon Hope, Princesa Frutinha, Ron James. Também vemos a versão do Zergiok, aquele rei dos goblins extremamente sádico, que sinceramente é um dos episódios que me dá muito sentimento ruim. Essa outra personagem aqui é meio difícil de dizer, mas pode ser que ela seja um goblin também, ou quem sabe uma versão do Limão John, aquele limão gigantesco que sacrificou a sua própria vida e serviu como alimento para o resto do seu povo. Esse cara com um gorro na cabeça parece com o abacaxi do Reino Doce, essa moça parece o Tocador de Fogo do Reino de Fogo, e essa outra garota parece o irmão mais novo da Princesa de Fogo. Essa outra com o cabelo pra cima parece ser uma referência ao lendário besouro dançarino, e esse cara aqui talvez seja o Bufo, não sei. Enfim, tem muitos outros personagens que eu acabei não identificando. Se vocês souberem ou terem alguma ideia, por favor, deixa aqui nos comentários. Isso aqui eu não sei se foi uma referência, mas quando a Cake acaba brincando com o elenco de Tears ali, como se fossem ratos, lembra muito quando o Finn consegue miniaturas das pessoas ali de U e fica brincando com elas da forma mais estranha e pervertida do mundo. Já quando a Fiona sai do mercado, a gente pode ver a versão alternativa da Dona Tromba. Quando Simon vai até o Reino Gelado, a gente pode ver que ele já assumiu a forma que a gente vê em 1000 anos no futuro, e ele usa amanhã como meio de transporte, o icônico falcão da Princesa Jujuba. E ele vai lá para pedir o Demoniac Wishing Eye, esse amuleto que a gente vê nas primeiras temporadas de Hora de Aventura também. E por fim, quando a Fiona está voltando para o apartamento dela, podemos ver as versões alternativas do Peach, o Punk, que aparece jogando Card Wars contra o Jake. Também a versão do personagem mais beta e esdrúxulo de todo o desenho, que é o Wyatt. E essa ciclista é um pouco difícil, mas um palpite é que ela seja a Canyon, a lindíssima namorada do Billy, que também pilota uma moto, então talvez seja essa a referência. E atravessando a rua podemos ver alguns gnomos também da primeira temporada. E indo para o episódio número 5, logo na primeira cena temos uma referência ao Leafman, esse personagem misterioso e tão amado pelos fãs de Hora de Aventura. Quando temos o flashback e vemos a Simone, os gatos que ficam junto com ela provavelmente são uma referência aos pinguins que ficam junto com o Regelado. E indo agora pro apartamento da Cake, a primeira coisa que vemos é um monte de móveis empilhados, provavelmente porque a Fiona foi despejada e ela teve que colocar as suas coisas ali. E a caneca que a Cake está usando é uma referência à caneca favorita do Jake do episódio Purroi. E outro detalhe é que a privada da Cake está cheia de areia de gato junto com uma pazinha. E a maga caçadora sai com as roupas todas costuradas e só depois a gente vai entender que a capa que ela está usando é a parte de trás do vestido da Fiona que está rasgado e ela sai com ele mesmo assim. Indo para a cena do Marshall com o Gary, podemos ver uma lista na geladeira onde cada ingrediente tem o nome de um dos artistas de background do desenho, que é Martin, Shane e Ellie. Depois, o livro que a Cake está lendo, Of Human Bondage, é realmente um livro que existe na vida real. E o ritual que a maga caçadora faz, juntando os olhos para meio que abrir o portal, é a mesma forma que o Menta ensina eles a abrirem um portal para a noitosfera. E na rua podemos ver o Jay e a Little Destiny, só que com um design muito diferente, o que me fez achar que eles eram versões alternativas, mas tem gente que acha que não, que o Jay não ter nariz é apenas um erro de animação. E chegando no estúdio, esse personagem é uma referência a uma das crianças de Marshmallow do Reino Doce. E o escrito Puffet pode ser uma referência a Caça-Fantasmas, quanto a um dos compositores de Hora de Aventura, que tem o nome artístico de Stay Puft. E ele é dublado por Open Mike Eagle, um rap americano que é fã de Hora de Aventura e já havia feito uma participação especial no episódio O Filho do Urso Rapper. E a cena em que a gente vê o Emicron sozinho mais uma vez porque a Cake deu bolo nele é uma referência muito boa que eu não peguei na hora, mas basicamente esse cisne é o mesmo cisne que o Jake e a Lady Iris fizeram seus filhotes. Porque no episódio Wheels em Hora de Aventura, o Jake acaba trombando exatamente com esse cisne, dizendo que foi ali que eles conceberam os seus filhotes. Not the swan. That's where the pups came from.
Ou seja, é muito provável que algo parecido aconteça no mundo de Fiona e Cake. Inclusive, no episódio 6, a Cake sonha que ela está grávida e a coruja cósmica acaba aparecendo. Então, eu tenho um grande sentimento que esse encontro no Cisne vai acontecer. Nesse episódio, a gente acaba vendo bastante pichações, mas a única que encontramos alguma relação é esse escrito BG16, que faz referência ao guarda-banana número 16, que no episódio A Fina Linha Amarela a gente descobre que ele é um grafiteiro. Quando o Marshall e o Gary chegam na casa dos pais dele, a gente pode ver que o suéter que o Gary está usando é uma referência ao suéter que a Jujuba usa na minissérie Stakes. Já a planta que o Marshall leva, talvez seja uma referência à planta que a gente vê no episódio Lacaio, em uma época em que a personalidade da Marceline era apenas ser malvada. Agora, os pais do Gary foi uma verdadeira incógnita para mim quando eu assisti, pois seguindo a lógica, era para eles serem uma espécie de representação da Goma-mãe. Mas aparentemente eles são representações dos velhos guarda-bananas que protegem o santuário do Ned. A gente pode ver inclusive ali nos desenhos conceitos, confirmando que eram eles e até sugerindo que poderia ser um trio. E quando eles colocam as fitas VHS do Gary quando ele era pequeno cozinhando, tem uma cena que eles comentam que ele colocou sal em vez de açúcar nas suas barras de limão. E isso é uma referência a quando a Jujuba sem querer acabou criando o Lemon Grab. A Nelly, claro, é uma referência ao Ned. Tem muitas pelúcias no seu quarto, mas eu não consegui identificar nenhuma sendo algum tipo de referência. Já o seu computador é uma referência a alguma criação do Mo, com a interface ali parecendo uma mistura entre o Windows XP e o Windows 95. E indo pra cena da Cake com a maga viajando na realidade, essa aranha é uma referência ao episódio Web Weirdos da 4ª temporada. E a mariposa que ela vai predar tem o desenho dos olhos bem parecidos com a Golbat novamente. Depois, quando a maga caçadora acaba vomitando a Cake, isso pode ser uma referência à cena do próprio nascimento do Jake. E por fim, só por curiosidade, o Wish, essa entidade estranha que fica ali dentro do olho demoníaco, já tinha aparecido antes no episódio Blenanas, quando o Regelado tentou fazer um desejo para transportar ele junto com o Finn. E aparentemente, cada vez que um desejo é usado, ele consome um pouco da sua alma. E agora indo para o 6º episódio, que é um episódio de sonho, então tem muita referência maluca. Começando no flashback da história da coruja cósmica, a gente pode ver que tem algumas estátuas gregas, romanas, e suas partes íntimas estão sendo censuradas com troncos de árvores. E isso é uma referência ao episódio da 1ª temporada chamado Wizard, pois foi a solução que eles tiveram de censura para cobrir as partes do Finn e os outros magos lá, colocando toras de madeira na frente. Esse personagem a gente já tinha visto na 1ª temporada de Fiona e Cake, e também vemos a toucinha espacial, que aqui é confirmado ser um ser cósmico mesmo. E aí também temos referência aos guardiões da cidadela, que são responsáveis por prender seres que cometeram crimes cósmicos. E o juiz desse crime aparentemente é o ser que a gente viu na 1ª temporada também, conhecido como Orbo. Depois vemos que o Marshall está usando a camiseta, que é uma referência à camiseta da Marceline, que ela dá pra Jujuba, e a gente vai ver que ele vai usar essa camiseta como pijama depois. E a gente também vê a Little Destiny com o Jay. Isso aqui tá muito confuso, pois o visual que eles têm nessa cena é completamente diferente do visual que a gente viu no episódio anterior. Então eu fiquei bem confuso quanto a isso. E aí vemos a Hannah Abadir, que eu não disse antes, mas é claramente a contraparte do Hansel Abadir. E aqui a gente pode ver vários trabalhadores dela aqui que fazem referência aos demônios que a gente vê na noitosfera. Depois, quando vemos o rei dos vampiros conversando com a Marceline, isso confirma que depois de sugar o seu espírito no final da minissérie Stakes, ele continua de alguma forma ali dentro da mente dela. Depois vemos a Cake dormindo em uma gaveta, que é uma referência como o Jake dorme lá na casa da árvore, e também temos o adesivo colado ali, que é uma referência à Lady Iris. E aí que começamos os sonhos. Primeiramente, vemos a versão do Finn velho, que é exatamente igual no especial Together Again, e por um momento também podemos ver o portal da coruja cósmica, que mostra a casa dela que a gente viu pela primeira vez no episódio Roots. Já no sonho da Fiona, aquele piano que aparece, ela começa a tocar e derreter, é o mesmo piano do Rei do Inverno. A gente percebe que todo sonho da Fiona sempre carrega uma culpa das coisas que ela fez no passado. E isso é reforçado quando a maga caçadora chega no sonho dela e ela se transforma na sua versão do mundo dos vampiros, que acabou morrendo também, por isso as flechas enfincadas nas suas costas, e a Fiona sente culpa por isso. Depois, no sonho da Cake, ela tá grávida, tem seus filhos, e claro que cada um deles referencia
seria aos filhos do Jake. No final, o Emicron fica sozinho mais uma vez e aparece a versão alternativa do Senhor Bolinho, esse personagem que o Jake tinha muitos ciúmes e achava que ele iria roubar a Lady Iris. Depois, quando eles vão pro sonho, que eu não sei exatamente de quem que é, que a gente vê a Fiona sendo cortejada tanto pelo Felix quanto pelo Hunter, de início a gente vê um monte de peixes com luva de boxe. E essa é a primeira referência que a gente tem ao episódio Rei Minhoca. Lembram esse episódio também perturbador lá da 4ª temporada? Que essa minhoca fica influenciando ali os sonhos do Finn e do Jake. Pois bem, esses peixes são uma referência ao peixe que aparece no próprio title card desse episódio. E ele foi referenciado mais 2 vezes, quando tem esse efeito psicodélico no fundo da Fiona, que é exatamente igual ao que acontece no episódio, e depois quando o vulto transparente da Cake passa correndo ali na frente, também é uma referência ao que acontece no episódio do Rei Minhoca. Mas voltando naquele sonho, a gente pôde ver uma versão dos olhos da Maga Caçadora super estranha assim, e depois também ela tendo 3 olhos. E isso é mais uma vez uma referência aos produtores por trás da série. E nesse caso é uma referência a uma artista chamada Hannah, que criou ali conceitos de como seriam os olhos da Maga Caçadora por baixo da sua máscara. E apesar desses conceitos não terem sido usados, eles acabaram sendo referenciados nos sonhos, o que eu achei genial. E agora indo pra mente do Finn de Farm World, a gente vê ele saindo de uma panelona de sopa, pois faz referência à sopa que ele mantém ali no mundo real, que é uma receita deixada pela sua mulher. E indo ali pra parte de cima, a gente vê um regador de plantas que parece muito com a Dona Tromba. E aí, quando finalmente chegamos ao sonho do Finn, podemos ver que toda a estética ali de dentro da sua mente, dos seus sonhos, tem referências à Princesa Pesadelo. Essa personagem que apareceu no episódio Orb e deu de presente pra ele um suco de pesadelo que ele acabou usando no episódio final da série, fazendo todo mundo ali adormecer e compartilhar os seus sonhos. Então eu acho que de alguma forma o uso desse suco de pesadelo marcou o subconsciente do Finn com a presença dela de alguma forma. Vasculhando as coisas ali, a gente tem a aparição desse calvo estranho, que é um personagem que aparece desde a 1ª temporada e ele é baseado também em um dos artistas chamado Phil Renda. E a curiosidade que é exatamente o seu rosto que é usado para abrir um portal para a noitosfera. Agora, o porquê ele tá ali no sonho do Finn, eu não faço a mínima ideia. Depois temos uma referência ao Kilber do nada, que eu não entendi o porquê, pois ele é um personagem que aparece em 1000 anos no futuro de Hora de Aventura, e por algum motivo ele tinha acesso às memórias do Finn e do Jake, então talvez tenha alguma relação com isso. Depois, quando a cena reseta, a gente pode ver que o Finn está usando a espada que o Jake usava antigamente, e a Fiona está usando a sua espada original lá das HQs, que eu acho que eu esqueci de mencionar aqui, mas Fiona Cake foi um conceito criado por Natasha Alegre, essa artista que futuramente criaria Bee and Pupcat. Ela fez literalmente uma fanfic com os gêneros invertidos de Hora de Aventura e eles acabariam integrando isso no desenho e assim nasceria a Fiona Cake. Depois podemos ver que no fundo dessa cena, o globo ali representa uma parte do mapa de Yu. Já outra coisa intrigante é que quando a coruja aparece, a gente pode ver que existem 2 seres misteriosos ali na plateia. E sinceramente eu não faço ideia de quem eles são. E outra referência da primeira cena do sonho do Finn é que esse vilão em formato de lábio dando beijos pode ser a manifestação das princesas que estão beijando ele no mundo real. Enquanto os outros relógios viram morcegos e matam ele, pode ser porque a Marceline acaba mordendo ele na vida real também. E nessa outra cena, ao fundo, a gente pode ver a cena do Bimo explodindo e meio que morrendo, exatamente igual aconteceu no episódio Jerry. E por fim, voltando ao mundo da Fiona, podemos ver que esse boné usado pelo Felix é uma referência ao boné que a Princesa de Fogo usa no episódio Filho do Urso Rapper, além de ver mais uma vez a versão alternativa do Ash. E aqui eu acho que terminamos as referências, easter eggs, cameos do episódio 1 até o episódio 6 de Fiona Cake. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, comentem bastante aqui embaixo para eu fazer dos outros episódios quando a série acabar. E se você notou algum outro detalhe, comente aí também, beleza? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!